Hoje a gente vai fazer uma análise de um material bem interessante que recebemos, focando em 3 empresas que, pelos números, parecem estar com preços bem atrativos agora em dezembro. Mas, assim, a ideia não é só listar nomes, né? O que me deixou mais curioso foi a pergunta por trás disso tudo. O que significa de verdade uma ação ser considerada barata? Vamos tentar entender a metodologia por trás. Exatamente esse é o ponto. O mais fascinante, para mim, é olhar o processo. Esse método sistemático que tenta se basear só em dados. A grande ideia de uma abordagem assim é remover o viés emocional, sabe? Tirar aquela euforia ou aquele pânico que muitas vezes acaba atrapalhando a gente na hora de investir. Perfeito. Então hoje a gente vai passar por cada uma dessas 3 empresas, entender um pouco o contexto delas e, o mais importante, os filtros quantitativos que as colocaram nesse radar. Certo. Então, antes da gente ir para a primeira empresa, vamos entender um pouco essa abordagem. Nossos estudos indicam que a estratégia é puramente quantitativa, o que, em bom português, quer dizer que as decisões vêm só dos números, ignorando o burburinho do mercado. Isso mesmo. A inspiração para isso vem muito do trabalho do Joel Greenblatt. A ideia central é aplicar uma série de filtros. Pensa numa peneira, sabe? Para primeiro reduzir o risco. Ok. E depois, com o que sobrou, tentar identificar valor. E como funciona essa peneira? Bom, começa com filtros de segurança. O primeiro é o de liquidez. Só entram na análise empresas com mais de 3 milhões de reais de negociação diária. Ah, claro. Isso é para não cair naquela cilada de comprar uma ação e depois não conseguir vender, né? Exato. O segundo filtro é de volatilidade. As 10% das ações mais arriscadas, digamos assim, são excluídas. Aquelas que parecem uma montanha-russa que sobem e descem muito rápido. Exatamente. E, por último, um filtro de lucratividade. Empresas que deram prejuízo no último trimestre ou no acumulado de 12 meses também ficam de fora. Entendi. Então, primeiro se limpa o terreno, tira quem não tem liquidez, quem é muito volátil e quem está dando prejuízo. E com as que sobram, como o modelo encontra as baratas. Aí entram 3 indicadores matemáticos. De forma bem simples, são 3 jeitos diferentes de medir se o preço de uma empresa está atrativo. Quais são? Temos o Book to Market, que é a relação entre o valor contábil e o valor de mercado. Tem o Cash Flow Yield, que olha a geração de caixa. Certo. E o Earning Yield operacional, que foca no lucro da operação mesmo. As empresas que passam pelos primeiros filtros são, então, ordenadas da mais barata para mais cara, com base nesses indicadores. Isso é revisto de tempos em tempos? Sim, a cada 3 meses a carteira é rebalanceada. Agora, um ponto que a análise destaca me deixou bem intrigado. A recomendação é ter de 16 a 32 ações porque, e essa é a parte curiosa, a expectativa é que metade delas possa cair. Aham. Peraí, como assim? A estratégia espera que metade das escolhas dê errado. Parece contraintuitivo, né? Mas é aí que está a chave da visão de portfólio. O sucesso da estratégia não está em acertar todas as escolhas, porque isso é impossível. Entendi. A aposta é que os ganhos das ações que sobem vão superar e muito as perdas daquelas que caem. É um jogo de assimetria, não de ter uma bola de cristal. É a lógica de que um grande acerto paga por vários pequenos erros. Certo, metodologia entendida. Vamos para a prática, então. Primeiro nome da lista, Petrobras, código PETR4. A situação dela é curiosa. Bem curiosa. Os resultados recentes foram muito fortes, mas o mercado parece não ter gostado de alguma coisa. O que está acontecendo? O contexto é tudo aqui. No terceiro trimestre, a empresa reportou um lucro de 6,6 bilhões de dólares. Esse número superou as projeções e o resultado do ano anterior. Uau! E o que impulsionou isso? Principalmente um recorde na exportação de petróleo, além de preços favoráveis tanto da commodity quanto do dólar. Então, peraí. Lucro bilionário, recorde de exportação, superando expectativa, o cenário perfeito. E mesmo assim a cotação caiu uns 4,86%, já com proventos. O que aconteceu? A virada de humor do mercado veio depois. Veio com a divulgação do plano de negócios da empresa.
Após o anúncio, a Petrobras perdeu mais de 9 bilhões de reais em valor de mercado. 9 bilhões. É muito dinheiro. É um número que assusta, mas em perspectiva, representa uns 2% do valor total da companhia, que é de 428 bilhões. Primeiro, uma redução nos investimentos previstos para os próximos 5 anos. A projeção para o ciclo até 2026 caiu de uma faixa de 55 a 60 bilhões de dólares para 45 a 50 bilhões. E o mercado leu isso como menos crescimento e menos dividendos? Exatamente. E o segundo ponto foi que as projeções da empresa para o preço do petróleo foram consideradas otimistas demais. Análises do JP Morgan e da Gao Investimentos, por exemplo, apontaram que a estimativa da Petrobras, de 63 dólares por barril, estava acima do consenso de mercado. Mas, por outro lado, eu vi que analistas do Bradesco acharam a reação exagerada. É aí que a estratégia quantitativa entra, né? Ignorando o ruído e focando nos números. Exatamente. A dissonância entre a opinião do mercado e os fundamentos numéricos é o que para essa estratégia sinaliza uma oportunidade. Certo, o caso da Petrobras é o mercado reagindo a uma narrativa de futuro. Mas e quando a empresa realmente tem um resultado ruim? É o caso da segunda empresa também do setor de petróleo, né? Isso. Aqui a história é bem diferente. A ação dessa empresa caiu cerca de 34% no último ano. E, nesse caso, o desempenho operacional ficou, sim, abaixo das expectativas. E como foi essa piora? Olha, se alguém olhasse só o lucro líquido dos 2 primeiros trimestres, até poderia se enganar, porque ele cresceu. Mas o terceiro trimestre mostrou a realidade. Que foi? Uma queda de 23% no lucro em relação ao ano anterior. Isso veio de maiores gastos, queda nas vendas e o preço do petróleo também impactou. O EBIT, que é um indicador operacional importante, caiu 6% e a receita recuou 7,42%. Agora, eu fiquei cético. A receita caiu, o operacional piorou, o lucro despencou e a ação caiu 34%. Para mim, isso parece uma reação racional do mercado. Por que a estratégia veria valor aqui? É uma ótima pergunta. E a lógica do modelo está na magnitude da reação. A tese não é que a empresa está ótima. Claramente não está. A tese é que a punição foi desproporcional. Desproporcional como? Pensa assim. O resultado operacional, o EBIT, caiu 6%, mas o preço da ação desabou 34%. O modelo vê essa diferença enorme. Ele calcula que, mesmo com um lucro menor, o preço caiu tanto que a relação entre eles ficou atrativa. É uma aposta de que o mercado exagerou no pessimismo. Entendi a lógica. É um jogo de proporções. Ok. Os 2 primeiros casos são de ações que caíram, uma por medo do futuro, outra por um resultado ruim. Isso me faz pensar, essa estratégia só funciona com ações em baixa? E o Banrisul? Código BRSR6. Bom ponto. A ação subiu 42% nos últimos 12 meses, com dividendos. Como algo que sobe tanto pode estar numa lista de ações baratas? Esse caso é fascinante porque quebra essa ideia de que barato é igual a caiu. O conceito é sempre relativo. Não é o preço, é a relação do preço com os fundamentos. E no Banrisul, os fundamentos melhoraram muito e superaram as expectativas. E quais foram os números? Nossos estudos mostram um lucro líquido de 329 milhões de reais, uns 10% acima do que o mercado esperava. E o mais impressionante, um crescimento de 67% em relação ao ano anterior. 67%. Nossa, é um crescimento enorme. Gigantesco. Então a tese é que, mesmo com a alta de 42%, o preço ainda não acompanhou toda essa melhora nos resultados. É a explicação mais provável. A ação devia estar muito, mas muito descontada antes dessa subida. A melhora foi tão forte que a valorização não foi suficiente para tirá-la da lista das mais baratas do modelo. E tem algum porém nessa história? Algo que possa estar segurando o preço? Sim. Um indicador-chave para bancos, o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, ficou em 12%. Então é aí que o mercado fica com o pé atrás. O resultado foi ótimo, mas a rentabilidade do banco ainda não é de primeira linha. É isso. Exatamente. 12% não é ruim, mas não se compara aos grandes bancos privados. Essa rentabilidade menor veio de uma margem financeira mais apertada
e custos de crédito mais altos. Mas há um sinal positivo, certo? Sim, as provisões para devedores duvidosos, embora tenham subido no trimestre, elas caíram na comparação anual. Isso sugere uma melhora na recuperação de crédito do banco, um bom sinal operacional. Ok, que análise. Vimos 3 cenários bem diferentes pela mesma lente quantitativa. A Petrobras punida por uma narrativa de futuro. A outra petrolífera, talvez punida demais por um resultado ruim. E o Banrisul, que subiu muito e, pelos números, ainda parece subvalorizada. O que a gente tira disso tudo? Acho que a grande lição é que o rótulo barato é o ponto de partida, não a conclusão. A abordagem quantitativa é uma ferramenta ótima, disciplinada, que te dá uma lista de candidatos. Mas não é tudo. Não é tudo. Entender a história por trás dos números, por que o mercado está com medo, quais os desafios de uma empresa, onde estão as melhorias na gestão de um banco, isso te dá um contexto indispensável que nenhuma planilha sozinha consegue dar. Os números te dizem o quê. A história te ajuda a entender o porquê. No fim, o que fica claro é que barato pode ser uma armadilha se olharmos só para o preço. Uma ação pode cair muito e ainda tá cara, e outra pode subir 40% e ainda ser uma pechincha. O que importa sempre é a distância entre o preço e o valor. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Se uma estratégia puramente numérica, sem emoção, consegue identificar essas oportunidades ao ignorar o ruído do mercado, qual é o verdadeiro papel das narrativas e das previsões humanas dos investimentos, quando a história que a gente conta importa mais que a planilha e quando ela é só uma distração? Este é o resumo sobre a análise de ações consideradas baratas para dezembro. Nossos estudos, eles apontam para empresas cujos preços atuais parecem não refletir seu real valor ou mesmo o desempenho recente. E isso pode sinalizar, claro, potenciais oportunidades de investimento no mercado. Então vamos lá. Primeiro, a Petrobras, de código PETR4. Olha, apesar de um lucro bem forte no terceiro trimestre, na casa dos 6 bilhões de dólares e acima das projeções, as ações sofreram. A queda veio depois que eles divulgaram o plano de negócios, que acabou decepcionando o mercado, com uma previsão de investimentos e dividendos menor que a esperada para os próximos anos. O mercado também questionou algumas projeções, que foram consideradas otimistas demais para o preço do petróleo. Em segundo lugar, o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, código BRSR6. Aqui a história é bem diferente da Petrobras. Suas ações subiram, e bastante, cerca de 42% nos últimos 12 meses. A empresa apresentou resultados acima do esperado, com um lucro líquido de 329 milhões de reais. Isso é um crescimento de 67% no período. Então, mesmo com essa alta, a análise indica que ela continua barata. Sabe por quê? Porque o crescimento do lucro foi ainda mais expressivo que a valorização da ação. Em resumo, a análise destaca duas situações bem distintas. De um lado, uma gigante do petróleo com resultados fortes, mas sob desconfiança do mercado, e do outro, um banco regional em alta que ainda parece ter espaço para crescer. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!